Caraca, escutou? Olá pessoal do Investe Certo, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Felipe Lima, sou o criador do canal. Já se inscreve aqui, deixe seu like, ative o sininho para as notificações, compartilhe esse vídeo com seus amigos para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Eu vou começar esse vídeo te contando qual foi a minha maior dificuldade. A minha maior dificuldade, o maior problema que eu tive foi começar. Por vezes eu me perguntava, como eu posso iniciar esse movimento de mudança financeira na minha vida? Teve uma época que eu gastava mais do que eu ganhava, que eu não entendia como eu poderia organizar as minhas finanças, que eu estourava o meu cartão de crédito. Havia dias que eu não entendia, não sabia como o meu dinheiro evaporava tão rápido da minha conta. Mesmo depois de ganhar 2, 3, 4 aumentos seguidos na empresa que eu trabalhava, eu não conseguia, ao final do mês, chegar num saldo positivo. Alguma dessas coisas já aconteceu com você? Para piorar, eu também não sabia investir o meu dinheiro, não tinha a prática de poupar o dinheiro, não sabia sequer o que eram investimentos, mercado financeiro. Se a sua situação é a mesma atualmente, calma que nesse vídeo nós vamos mudar esse quadro. Vem com a gente! Para começar a mudar a tua vida financeira, a tua relação com o dinheiro, primeiro a gente tem que mexer em algo que nós chamamos de mindset financeiro, entendendo um conceito básico, mas que você não vai ouvir falar por aí, que se chama custo de oportunidade do dinheiro. O que seria isso? Esse tal custo de oportunidade do dinheiro diz respeito ao seguinte: todo e qualquer dinheiro que você tem em mãos, que vem das suas receitas mensais, ou de qualquer receita que você ganhe, gera uma oportunidade. O que isso quer dizer? Que todo esse dinheiro que você ganha pode te proporcionar algum resultado futuro. Se você pegar esse dinheiro e gastá-lo, você vai estar inutilizando esse dinheiro para o futuro, certo? Agora, se você pega essa mesma quantia de dinheiro que você gastou e ao invés de gastar, você aplica ele de uma forma correta, esse dinheiro vai se multiplicar. Entender o custo de oportunidade do dinheiro vai te fazer tomar melhores decisões financeiras. Antes de gastar esse dinheiro, você vai passar a pensar 2 vezes no que aquela quantia monetária, aquela quantia da sua grana poderia te gerar no futuro. Isso vai fazer toda a diferença. Você vai começar a gastar de forma mais inteligente, porque você vai deixar de comprar tudo aquilo que era supérfluo, ou pelo menos boa parte disso, para aplicar esse dinheiro em favor do seu futuro. Você vai cultivar um novo hábito, que vai ser o hábito de poupar dinheiro para investir, e isso tudo vai proporcionar para você um novo comportamento, um comportamento financeiro correto. Você vai passar de uma pessoa com conceitos básicos de educação financeira para uma pessoa inteligente financeiramente. É claro que nós ainda vamos trabalhar muito mais esses conceitos de mindset financeiro aqui no canal, mas se você quiser começar a entender melhor o que significa isso, ir além do custo de oportunidade do dinheiro, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o nosso e-book de mindset financeiro para você já ir se adaptando a essa linguagem que vai te tirar dessa base de conceitos das quais nós retiramos uma boa educação financeira e vão te auxiliar a eliminar essas crenças limitantes em relação ao dinheiro e fazer de você uma pessoa inteligente financeiramente. Depois de entendermos isso, passamos para o ponto seguinte. Sabiam que 7 em cada 10 brasileiros gastam mais do que ganham? Pessoal, nós precisamos entender que os nossos gastos precisam ser eficientes, precisam ser o que eu gosto de chamar de gastos inteligentes. Isso faz total diferença no nosso orçamento mensal, porque só existem 2 formas de você ganhar dinheiro. A primeira é você aumentando a sua renda e a segunda é você gastar menos. Se organizar e simplesmente anotar
os seus gastos, já vai fazer uma total diferença na sua vida financeira. Você certamente vai economizar uma grana. Além disso, você vai se tornar mais organizado. Para isso, eu vou deixar a nossa planilha de controle de gastos aqui na descrição do vídeo, para que você tenha em mãos o controle da sua vida financeira. Ao começar a gastar melhor o seu dinheiro, você vai contribuir para o seu controle financeiro. Mas isso não é tudo. É preciso que você entenda que o seu fluxo mensal de renda deve partir de um pressuposto. E esse pressuposto nós chamamos de um planejamento. Esse planejamento financeiro deve partir, pessoal, dos seus objetivos de curto, médio e longo prazo. São esses objetivos que vão destinar a sua renda de forma correta e precisa. Para isso, eu te proponho, pega uma caneta, pega um papel e escreve os seus objetivos. Objetivos de curto prazo são objetivos que você vai ter os próximos 2 anos para cumprir. Objetivos de médio prazo são objetivos que você vai poder cumprir daqui a 5 anos, no máximo. E objetivos de longo prazo, objetivos a partir dos 10 anos. Tendo isso muito claro, pessoal, vocês vão conseguir entender que através desses objetivos vai ficar muito mais fácil alocar esse dinheiro. Tendo esses objetivos bem determinados e escritos aí no teu caderno, na tua agenda, eu vou te propor agora uma distribuição dessa sua receita mensal através de algumas categorias. São 5 categorias, sendo elas necessidades, hobby/diversão, conhecimento/educação, curto e médio prazo e longo prazo. Na categoria necessidades, vai ser onde você vai destinar a maior parte da sua renda, porque você precisa pagar suas contas mensais e tudo aquilo que diz respeito à sua sobrevivência mínima no presente. Então, cerca de 50% da sua renda mensal vai ser destinada para essa categoria. Esse valor você vai deixar na sua conta corrente de forma bem prática para que você não tenha dificuldades de utilizar esse dinheiro. Na categoria hobby/diversão, você vai destinar cerca de 10% da sua renda mensal para que você possa colher os frutos daquilo que você está fazendo hoje com o seu trabalho. Isso é muito importante, até mesmo para que você perceba no curto prazo que o dinheiro também é uma fonte de prazer, um recurso que você pode utilizar para recompensas imediatas. Nossa terceira categoria é a de conhecimento. Nessa categoria, vocês também vão destinar de 10 a 15% para que vocês possam aprender, crescer através de cursos, experiências, livros, de tal forma que isso um dia possa também ter sido um investimento seu para o seu futuro. Não se esqueçam, pessoal, educação e conhecimento são as bases fundamentais para a sua evolução profissional, pessoal e social. Não podem, de maneira alguma, ser deixadas de lado. A quarta categoria diz respeito ao nosso curto e médio prazo. Para esses objetivos, se enquadram os seguintes tipos de aquisição. Eu quero comprar um novo celular, eu quero comprar um carro, eu quero comprar uma viagem, eu quero fazer algo dentro de 2, 3, até 5 anos. Para essa categoria, você também vai destinar cerca de 10% da sua renda. Esse valor precisa ficar aplicado. Você já não pode mais deixar na conta corrente, porque para curto e médio prazo, como você tem até 5 anos para utilizar esse dinheiro, você pode aplicar em investimentos de menos risco, ou seja, em renda fixa. Pega esse dinheiro e aplica em locais que você tenha bastante liquidez, como o Tesouro Selic, como rendimentos diários de CDI, que rendam também 100% do CDB, para que esse dinheiro fique também de fácil acesso para você e que tenha uma rentabilidade. Para todas essas categorias que nós falamos até agora, é importante você ter cuidado, sobretudo para esse valor que você vai destinar para curto e médio prazo, para o ganho real que você vai ter com esse investimento. Olha para a inflação do momento, olha para a taxa de juros do momento, para que você escolha sabiamente aonde você vai aplicar esse dinheiro. Mais uma vez, pessoal, para esses objetivos de curto e médio prazo,
você precisa aplicar esse valor mensal em investimentos, em aplicações mais seguras, menos voláteis, para que você resguarde esse dinheiro para quando você for utilizar, visto que daqui a 5 anos você não pode correr o risco de que seu patrimônio tenha oscilado tanto, de uma forma que quando você for precisar dele, quando você for utilizar ele, ele não esteja lá. Então, para esses objetivos, escolham investimentos seguros. Na última categoria, nós temos os objetivos de longo prazo. Para os objetivos de longo prazo, pessoal, nós levamos em consideração aqui uma geração de renda passiva, para que você tenha no seu futuro uma renda garantida, que possa contar com uma aposentadoria e como um valor de receita extra recorrente, onde você vai colher os frutos daquilo que você plantou durante um longo período de tempo. Para essa categoria, eu recomendo que você reserve 20% do seu valor mensal para que esse dinheiro futuramente possa recompensar todo o seu esforço. E aqui nós já falamos de um nível de investimento diferente. Falamos de renda variável. E dentro da renda variável nós temos as ações e os fundos imobiliários, por exemplo, que são classes de ativos que vão justamente te proporcionar chegar a esse objetivo da liberdade financeira. Tendo te orientado em direção a esse planejamento financeiro, eu quero deixar claro uma coisa, pessoal. Isso são só recomendações. Pode ser que a sua porcentagem em uma categoria ou outra varie um pouco da minha, mas isso não importa. O que importa é que você tenha muito claro os seus objetivos e que esses objetivos te levem a uma distribuição eficiente do seu fluxo mensal de renda, beleza? Agora passamos para a parte que todo mundo quer escutar: os investimentos. Tendo nós organizado o nosso planejamento financeiro, agora nós vamos entender melhor como funciona essa coisa do investimento. Felipe, como eu começo a investir? Mas antes mesmo de você começar a investir e saber como se faz isso, você precisa entender que existem lugares onde você não pode investir o seu dinheiro. Por que não pode? Assim como nós falamos naquele vídeo da inflação, você precisa entender que todo investimento existe um ganho real. Por quê? Porque através do fenômeno inflacionário, parte do seu dinheiro no longo prazo já vai ser depreciado. Então, a isso nós chamamos de ganho real. Então, guardar o seu dinheiro, por exemplo, na poupança, não vai te trazer retornos expressivos no longo prazo. Assim como guardar o seu dinheiro debaixo do colchão, guardar o seu dinheiro naquele cofrinho, não serão fontes efetivas de geração de receita para você, muito menos de investimentos. Mas agora vamos parar com a enrolação. Vamos falar de investimentos. Como você pode investir o seu dinheiro? O primeiro passo, pessoal, é abra uma conta numa corretora de valores. O que é isso? Uma corretora de valores é um lugar onde você vai abrir a sua conta como se fosse uma conta corrente, só que numa instituição financeira que intermedia negociações de compra e venda de valores mobiliários, ou melhor, de títulos financeiros. As corretoras de valores são as instituições autorizadas pela CVM, Comissão de Valores Mobiliários, a gerenciar os investimentos, tanto de pessoas físicas quanto de pessoas jurídicas. É lá que você, ao destinar o seu dinheiro, é lá que você vai conseguir comprar produtos financeiros destinados, de fato, a investimentos, tanto no curto e médio prazo quanto no longo prazo, como renda fixa e também as ações, os fundos imobiliários, os ETFs e etc. E aí você pode se perguntar: Felipe, pelo amor de Deus, mas nessa corretora eu tenho um risco de perder o meu dinheiro? Essa corretora pode quebrar, pode ir à falência? Porque num banco onde eu deixava o meu dinheiro guardado na poupança eu não tinha esse risco. E aqui eu te digo, para com esse medo, não precisa disso. Além de nós termos hoje um sistema bem regulamentado pela CVM, nós temos também corretoras bastante sólidas já no mercado. E mesmo se uma delas viesse a falir, todos os seus investimentos, todos aqueles que nós vamos falar nesse vídeo hoje, são registrados no seu CPF, de tal forma que você consegue, no ato de uma falência, de uma eventual falência, por exemplo, transferir esses valores que você tinha nessa corretora para uma outra corretora que seja da sua melhor confiança. Agora, você quer ser um investidor? Então você deve começar pela sua reserva de emergência. Quando nós falamos de reserva de emergência, nós temos que entender uma coisa, pessoal. Os imprevistos são previstos. O que isso quer dizer?
que eu e você sabemos que imprevistos vão acontecer no meio do caminho. Imagina, é impossível você pensar que daqui a 20 anos, começando hoje a investir, no decorrer desse tempo todo você não vai ter nenhum imprevisto. Pode acontecer que você perca o seu emprego. Pode ser que algum ente familiar seu precise de uma eventual ajuda. Podem acontecer diversas situações. A reserva de emergência é justamente para te manter focado em investir com tranquilidade. Por isso, essa parte do teu patrimônio não pode estar em ativos de risco. A sua reserva de emergência precisa ter uma liquidez bacana e estar guardada em ativos de renda fixa. Para esse fim, nós temos, por exemplo, a aplicação de renda fixa que é considerada mais segura do Brasil, o Tesouro Selic. O Tesouro Selic vai te garantir um retorno indexado à taxa básica de juros do nosso país. E por que o Tesouro Selic é tão seguro? Porque simplesmente é um investimento que diz respeito aos títulos de dívida do governo, aonde o governo precisa pagar uma determinada dívida e emite títulos para isso que eu e você podemos comprar lá onde você está com seu dinheiro na sua corretora. E mesmo que você não queira, por exemplo, investir no Tesouro Selic, existem hoje rendimentos diários de CDI que você pode inclusive deixar em alguns bancos que já têm esses produtos disponíveis. O mais importante é que a sua reserva de emergência esteja segura, com rendimentos atrelados à taxa básica de juros, protegidos da inflação e disponíveis para a hora que você precisar. Depois de montar a sua reserva de emergência, nós passamos à composição da sua carteira. Pessoal, aqui nós deixamos bem claro, é importante diversificar todos os seus ativos desde o início. Diversificar significa ter em carteira ativos descorrelacionados. O que isso quer dizer? Quer dizer que você deve ter no seu patrimônio ativos que se beneficiem dos mais diversos contextos, dos mais diversos cenários econômicos. Você vai ter ativos que vão se beneficiar da alta do dólar, você vai ter ativos que vão se beneficiar com a baixa do dólar, você vai ter ativos que vão se beneficiar com a alta da taxa de juros e você também vai ter ativos que, independente do cenário, vão estar gerando receita e lucratividade. Esses ativos, por exemplo, são ativos que estão em classes perenes da economia, como empresas de energia elétrica, de saneamento, de telecomunicações, de seguros, bancos. Esse tipo de ativo você não pode deixar de ter na sua carteira. Além disso, ativos imobiliários também são fundamentais para uma carteira sólida, visto que hoje no Brasil, por exemplo, com os fundos imobiliários, sem ter maiores preocupações com burocracias documentais, administração do imóvel, inquilinos, além de você ter um retorno médio anual muito superior ao retorno médio que pessoas que vivem de aluguel têm, por exemplo. Eu sei, pessoal, que nós vivemos no Brasil, que é um país conhecido internacionalmente por ser um país de rentistas, ou seja, de pessoas que investem mais em renda fixa. Mas nós precisamos entender de uma vez por todas que para trabalhar em direção à nossa liberdade financeira, nós precisamos investir em ativos que nos proporcionem renda passiva no longo prazo. Esses ativos estão na classe de renda variável, como ações e fundos imobiliários. Eu incentivo a você nesse vídeo a buscar conhecimento sobre esses tipos de ativo, porque é assim que você vai conquistar a tua renda passiva futura. Quando você receber das suas ações, das suas boas empresas em carteira, dividendos, e quando você experimentar o gosto dos rendimentos mensais dos teus fundos imobiliários, você vai saber e vai entender que com aportes mensais constantes, disciplinados, daqui a algum tempo você vai colher os frutos desses investimentos, coisa que na renda fixa você não vai ter. Prestem atenção, a renda fixa é uma classe de ativos muito importante para a nossa composição de carteira, mas que é para retenção segura do nosso patrimônio. É um outro objetivo completamente diferente da renda variável, que tem objetivo claro de gerar renda passiva futura para mim e para você. Diferente do que muitos falam, a bolsa, o mercado acionário, não é para que você fique brincando com as suas ações. Entenda de uma vez por todas
que ao comprar uma ação, ao comprar um fundo imobiliário, você está comprando sociedade com essas empresas e que um negócio precisa de tempo para gerar mais receitas, para ganhar espaço no mercado e para distribuir os seus lucros comigo e contigo, cara. Para um bom investidor, é fundamental ter esse pensamento de longo prazo, uma vez que pensar no longo prazo, mesmo que seja muito difícil, pessoal. Eu sei que ninguém quer esperar 10, 20, 30 anos para ter retornos daquilo que está sendo plantado hoje, mas é necessário nós aprendermos, como pessoas que um dia querem ser livres financeiramente, que é necessário sacrificar o hoje em favor do futuro. Para a maioria das pessoas, o dinheiro está totalmente associado ao prazer imediato, mas para nós que queremos desenvolver um novo hábito financeiro, devemos entender que o dinheiro serve para nos proporcionar liberdade futura. Não se esqueçam também daquilo que nós já falamos nesse vídeo. Só existem duas maneiras de você e eu ganharmos mais dinheiro. A primeira é gerar mais receita, ou seja, aumentar a nossa renda mensal, de uma forma que nós só podemos fazer isso ganhando promoções, abrindo novos negócios, empreendendo, e isso vai fazer com que os nossos aportes mensais ao longo do tempo aumentem e acelerem o nosso processo de liberdade financeira. Depois disso, através daquele planejamento financeiro que nós fizemos no início, nós devemos aprender a gastar menos e melhor. Porque quando nós aprendemos a gastar de forma mais eficiente e a viver um padrão de vida abaixo daquela que é a nossa capacidade de renda, nós temos aqui uma receita poderosa para chegarmos mais rápido aos nossos objetivos, ganhando mais e vivendo com menos, ou seja, abaixo do padrão de vida que você pode viver, você tem uma combinação fundamental para o seu enriquecimento. Nesse sentido, pessoal, quanto mais paciência, quanto mais disciplina, quanto mais conhecimento você for adquirindo ao longo do tempo, mais patrimônio você vai acumular. E o seu patrimônio vai ter mais qualidade. E os seus padrões de vida vão aos poucos melhorando. Esse é o poder transformador da educação financeira. Eu espero que você tenha curtido o nosso vídeo, deixado aqui sua inscrição. E te peço, se isso tudo que nós conversamos aqui faz sentido para você e para a sua vida, compartilhe com mais amigos. Te esperamos no próximo vídeo. Grande abraço!